Muito bem, meninos e meninas, chegou o momento de fazer a nossa última atividade do dia. E a nossa atividade é no seu livro de reforço. Esse conteúdo é de ciências, então nós vamos revisar um pouquinho do que a gente aprendeu sobre as plantas, tá bom? Então vamos lá? Quinta questão é continuação da atividade que a gente fez há 2 ou 3 semanas atrás. Então, quinta questão, algumas partes das plantas são utilizadas na alimentação dos seres vivos. Escreva qual parte da planta está representado em cada imagem. Então, você vai pensar um pouquinho. Qual é aqui a parte da planta que eu tenho? É a raiz? É o caule? É o fruto? É a folha? É a flor? Aí você vai pensar e vai escrever. Depois, quais alimentos acima você gosta de consumir? Aí você tem vários. Tem a couve-flor, tem o brócolis, tem a alface, tem o aipim, cenoura, batata. São vários, não é? Espinafre, talvez ali, me parece. Morango, abacate, pera, uva, são vários. Escreva aí aqueles que você gosta de consumir, tá bom? Como surgem novas plantas, o conteúdo também que nós estudamos. Observe as cenas do processo de germinação pela ação animal ou por muda. Então, nós temos aí a primeira imagem, tá? O pássaro, ele pegou a semente que caiu no chão e ali ela vai germinar e dar processo aí para formar uma nova planta. Já a segunda imagem, através de uma outra planta, ela pegou uma muda, um pedacinho da planta e enterrou para que ela pudesse germinar ali, criar raízes e crescer. Então, agora a gente vai responder as perguntas da letra A e da letra B. Letra A, explique com as palavras, explique como as plantas se reproduzem em cada cena. Lá no seu livro, no capítulo Como surgem as plantas, você vai ver como é o processo com os animais e com as mudas. Você volta lá, tem o vídeo também explicando para você escrever. Letra B. Qual parte da planta foi utilizada para iniciar a reprodução na primeira cena? Qual foi a parte da planta? Nós usamos uma semente lá na primeira imagem ou usamos a muda, tá? Qual parte da planta foi utilizada para iniciar a reprodução na primeira cena? Nessa cena aqui, qual foi a parte da planta, meninos? Marca um X. Segunda questão. Leia o texto abaixo e responda a pergunta. Teone, tá ruim pra tia ler, eu acho que é isso. Comeu uma deliciosa melancia e guardou suas sementes. Em seguida, ele as colocou no solo e delas começou a nascer outro pé de melancia. Então, o que Teone, se eu tô lendo certo, porque aqui na tia tá desfocado, comeu uma deliciosa melancia e guardou suas sementes. Perfeito. Vamos para a primeira pergunta. Letra A. Qual o processo de reprodução da planta que Teone utilizou? Vocês acham que ele utilizou qual processo? Aquele primeiro que você tem quando pega as sementes ou utilizou a muda? Coloca aí para a tia. Terceira questão. Pinte as frutas que tem apenas uma semente e circule as frutas que possuem várias sementes. Muito bem. Quarta questão. Se você tivesse de plantar, qual método de germinação você utilizaria? Você iria utilizar qual? A semente ou a muda? Coloca aí e depois vai dizer por que você escolheria essa. Se você escolhe a semente, por quê? Se você escolheu a muda, por que você faria isso? Quinta questão, observe as imagens abaixo. Depois, responda
ao questionamento. Observou? Vamos à pergunta. Qual das aves acima auxilia na reprodução de vegetais? Na primeira ou na segunda? Aí você vai dizer por quê que é a número 1 ou por quê que é a imagem 2. Certinho? Achou difícil? Acho que não, né? Vamos para a sexta. Algumas plantas não têm sementes. Observe como a menina fez para plantar uma planta sem semente. Olha aqui o que a menina fez. Ela foi aqui, ó, pegou, não é? Pegou a plantinha, plantou, colocou água e aí surgiu uma planta, certinho. Agora que você observou, nós vamos responder. Qual método a menina utilizou para plantar? Ela utilizou a semente ou ela utilizou uma muda? Muito bem. Ó, vamos olhar aqui. Ela plantou esse pedacinho aqui, tá vendo? Da planta, colocou aqui no solo. Ela foi lá e molhou. Depois ela pegou a plantinha, tá vendo? E aí deu uma origem a uma planta nova. Letra B. Explique os passos da menina no processo de germinação que ela utilizou. Aí você vai explicar qual foi o processo aqui que ela fez, tá? Que a tia acabou de fazer, basicamente. Segunda coluna da página 131. A importância das plantas. As plantas nocivas, aquelas que podem nos intoxicar. As plantas têm muitas utilidades na vida dos seres vivos. Pensando nisso, numere as palavras de acordo com as legendas. 1 para aquelas que a gente utiliza na alimentação, 2 para remédios, 3 para móveis, 4 para vestuário. Então, você tem aí o algodão. A gente utiliza para quê? Para fazer remédio, alimentação, móveis, vestuário. A erva doce, peroba, maçã, brócolis, linho, hortelã, cerejeira, pinho e alface. Nós respondemos uma muito parecida lá no seu livro de ciências. Lembra? Nós respondemos na aula online. Acredito que foi até as mesmas palavras, tá? Segunda questão, algumas plantas não devem ser comidas, pois podem envenenar e provocar muitos males. Risque as letras intrusas e descubra algumas dessas plantas. Muito bem, vamos descobrir aí. Você tem que tentar lembrar, tá, de algumas plantas. Provavelmente você tem elas lá no seu livro. E aí você vai formar aí o nome de uma planta nociva, tá? Que pode trazer algum mal para nós. Pode ser uma inflamação na pele, uma coceira ou até mesmo uma intoxicação se a gente ingerir, tá? Se a gente comer. Certinho? Então, meninos, essa foi a sua atividade. Eu espero que você tenha compreendido. Foi um pouquinho, né? Foi bastante hoje. Mas é assim mesmo. Pra gente poder cumprir todos os nossos cronogramas, a gente acaba tendo que um dia ou outro fazer um pouquinho mais. Mas você tem um final de semana, você pode dividir e responder um pouquinho. Certo? Então, finalizamos as nossas atividades da semana. Eu espero que você tenha conseguido fazer tudo. O segredo é não deixar acumular. Todos os dias tem que fazer as 3 atividades, porque assim não fica apertado, não é? Para ninguém. Certo? Então, bom final de semana, bom descanso, fiquem com Deus e nós nos encontramos na próxima semana. Até lá, tchau!